bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que voltamos ao vivo, com as nossas lives e recebendo os amados irmãos em nome de Jesus aqui na nossa igreja, na nossa sede provisória da Assembleia de Deus no estado da Bahia e outros, para que nós possamos voltar às ministrações da santa e preciosa palavra de Deus, como temos feito nesses últimos meses. Por uma questão de saúde, estivemos ausentes, mas a partir de agora vamos estar presentes em nome de Jesus, com as nossas lives nas quartas-feiras, no culto de instrução, como também na EBD, na Escola Bíblica Dominical no Lar, como tem sido ao longo desse tempo, ao longo desse período. Hoje, em especial, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título a santificação e a ética do Espírito Santo. Verdadeiramente, a santificação faz parte da ética e da moral do Espírito Santo. Não há possibilidade de que essas coisas existam, aconteçam, sem que haja necessariamente a ação do Espírito Santo na vida do homem. É um comprometimento que nós possuímos com a ética do Espírito Santo sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Afinal de contas, a santificação, ela é uma das condições sine qua non para vermos ao Senhor. De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, observamos de imediato que a santificação, na verdade, ela é essa condição, a condição sine qua non, uma condição imprescindível, indispensável de nós contemplarmos e vermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santificação nós podemos trazê-la em 4 aspectos nessa manhã. A santificação no Novo Testamento, que é com um significado específico, a santificação no Novo Testamento, a santificação aplicada ao crente, para que a gente possa ter uma ideia completa daquilo que podemos chamar de santificação. Então, amados irmãos, a santificação no Antigo Testamento, ela traz a ideia de separação, tanto de pessoas, como de lugares, como de coisas. São separações para o serviço do Senhor. Você pode examinar em Levítico capítulo 10, versículo 10. Então, observamos claramente que a separação no Antigo Testamento traz essa ideia, a ideia de separação. E a gente observa claramente lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 26, que o que é profano? Profano é aquilo que se mostra totalmente indiferente ao que é sagrado. E tem-se a ideia do sagrado como a ideia de santificado, ou seja, separado. A palavra usada, e aí é interessante, Kadash é a palavra no hebreu. Estou falando Kadash como uma forma apenas de transliteração, mas não exatamente como deve ser pronunciado no hebreu, no hebraico original. É por isso que a gente encontra muitas casas comerciais, Kadosh, Kadash, etc., significando que aquela casa é separada, é santificada, etc., Ela aparece, essa palavra aparece 830 vezes, e seus derivados, evidentemente, no Antigo Testamento. E a ideia central do aspecto da santidade é separação, é consagração. Nós encontramos isso largamente no livro de
Levíticos, né? E tanto faz consagrar, separar, santificar. A aplicação, ela é exatamente a mesma. Se faz separação, consagração, também tem a ideia de santificação. A consagração, no caso, era uma dedicação, era uma pessoa ou coisa, né, ou posses, separada, consagrada exclusivamente ao Senhor. Você pode constatar lá em Levítico capítulo 27, versículo 28 a 29, essas nossas palavras. Então, a consagração, na verdade, também, quando falamos de consagração, estamos falando de santificação. Essas três palavras, santificação, purificação, consagração, essas três palavras formam uma sinonímia. Elas formam eu diria que são irmãs gêmeas no mesmo sentido: consagrar, purificar e santificar. São irmãs gêmeas no mesmo sentido, que seria separar para o serviço a Deus. E essa separação ela era completa e absoluta. Poderia ser coisas, por exemplo, vamos falar de coisas, o candelabro que foi consagrado ao Senhor, as mesas, o tabernáculo consagrado ao Senhor, são coisas, né? Nós vemos nosso querido irmão Arão como sacerdote, foi consagrado ao Senhor, aí vem a pessoa. E possessões, quando o Senhor separou as terras lá em Canaã, ele separou algumas cidades, chamada cidade de refúgio. Estas cidades, chamadas cidades de refúgio, são possessões. Então, nós hoje, à luz daquilo que nos ensina o Antigo Testamento, podemos separar para o Senhor pessoas, coisas e possessões. Nós muitas vezes separamos, quando nós compramos, por exemplo, um terreno e vamos ali construir uma igreja, aquela possessão é do Senhor. Nós separamos para o serviço do Senhor. Quando nós compramos alguns materiais para a igreja, como sejam cadeiras, som e etc., nós consagramos aquilo ao Senhor. Como também podemos consagrar pessoas. Um sacerdote, ele é consagrado ao Senhor, ele é separado, purificado, que é essa a ideia, santificado para o Senhor, né? Em termos de sacerdócio, nós vemos em Êxodo capítulo 30, versículo 30, a separação ou a consagração, ou a santificação, ou a purificação do nosso querido Arão, né? Nós vemos que o tabernáculo, como coisa, como um objeto, era 100% consagrado ao Senhor. E por que exatamente consagrar ao Senhor? Pois está toda essa ideia do Antigo Testamento, ela está fundamentada no próprio Senhor, quando ele conclama: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a santidade, ela não é uma invenção. A santidade, ela não é uma coisa. A santidade, ela não é algo da qual eu e você estamos inventando. E muitas vezes recebemos críticas de familiares, de pessoas da própria igreja, de vizinhos, por sermos santos. Então, embora exista efetivamente um conceito negativo do aspecto da santidade, né? Quando se diz santidade, é separação. Aí as pessoas se separam de tudo e de todos, né? E vivem apenas aquela comunhão com alguns irmãos da igreja, É um aspecto não somente negativo, como também errôneo da santificação. Nós vamos ver a santificação aplicada no Novo Testamento ao crente hoje. Dentro ainda do aspecto do Antigo Testamento, nós temos a purificação. No hebraico, a purificação, taor, mais uma vez, eu estou falando
de transliteração. E o que significava exatamente a purificação? Tornar puro, tornar limpo. Lembra-nos que Davi, em uma sua oração, ele lá no Salmo 51, vamos trazer ele à tona hoje, ele diz que lava-me com hisopo. Hisopo era um galho de árvore que era mergulhado no sangue e aspergido sobre a pessoa. Ali a pessoa tornava-se puro, e como também sobre coisas, sobre objetos. Então essa é a ideia da purificação. A purificação evidentemente se aplica totalmente a Deus, porque Deus também é puro. Você pode examinar isso lá em Hebreus capítulo 6, lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, como também em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3. Essa pureza de Deus aplicada à santidade dele. A santidade de Deus é pura, é perfeita. Eu costumo dizer que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a santidade de Deus ela é inacessível. Aí eu completo a frase dizendo: ele é inacessivelmente santo. Nós só conseguimos enxergar a santidade de Deus, nós só conseguimos ser partícipes da santidade de Deus através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Extremamente importante que as pessoas que se aproximam de Deus se purifiquem. Isso estou falando do Antigo Testamento, de toda sorte de pecados e idolatria. É uma exigência divina no Antigo Testamento. A exigência divina, você vai encontrar isso em Salmo 51, versículo 10, vamos fazer algumas referências a ele, como também em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Há uma exigência divina de que todas as pessoas que se aproximem dele sejam purificados. Essa purificação do Antigo Testamento, ela era muito mais externa, visível, testemunhável pelas outras pessoas que cercavam, seja a coisa, seja a possessão, seja a própria pessoa. Então essa é a ideia da santificação no Antigo Testamento. Santificação, consagração, purificação. Quando nós trazemos isto para o Novo Testamento, nós encontramos uma amplitude sobre esta ideia. A primeira amplitude que a gente encontra é a pessoa da Trindade, ou seja, a Trindade ela é, digamos assim, responsável. Esta é uma obra que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, exerce sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Não em especial, não vamos dizer especialmente, nem vamos dar um destaque. Digamos que isso ficou, entre aspas, sobre responsabilidade, entre aspas, do Espírito Santo de Deus sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Embora seja Ele que atue diretamente sobre nós. No entanto, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, a nossa fé cristã, quando ela confessa a Trindade, ela confessa também a ação da Trindade sobre nós e, evidentemente, a santificação de nossas almas, de nossas vidas. Então, a santificação é uma obra da Trindade. Existem dezenas de versículos bíblicos concernente a este aspecto, né? Afinal de contas, esse assunto é vastíssimo. Não há condições da gente concluir ele em alguns minutos, em algumas horas. Até porque o pecado, ele não é uma ação. E as pessoas às vezes entendem que quando cometem uma ação, dizem eu pequei. O pecado em si, na sua natureza, ele não é uma ação. Ele também não é uma omissão. Ele pode ser uma ação, como também pode ser uma omissão. Mas o pecado, efetivamente, é uma gens nascida com o homem.
A natureza do homem, ele é eminentemente pecadora. O homem, ele não é pecador porque peca. Não, o homem peca porque ele é pecador. A sua natureza é essa. Então, eis aí agora quando a velha criatura, ela morre, que efetivamente não morre, a velha criatura está aí adormecida, amém por isso, glória a Deus, e que permaneça assim eternamente. Então a nova natureza em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, ele coloca em nós o aspecto da santificação. Observe que santificação não é dom, santificação não é fruto. A santificação, ela é uma ação direta do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E aí, quando ela age sobre a vida do crente, nós temos algumas ações a falar exatamente sobre a santificação. A santificação no Novo Testamento, ela tem uma natureza. Não existe no Novo Testamento ritual nem cerimonial de purificação, como existia no Antigo Testamento, né? Ou aquela coisa legal da santificação. Nós estamos totalmente diferente do sistema mosaico, né? E a grande pergunta que a gente faz é: quando então ocorre a santificação na minha vida? Então, neste caso, a santificação, ela tem 3 aspectos, que algumas pessoas podem dizer 3 níveis, outros dizem 3 tempos. Amém por isso? O primeiro nível, o primeiro aspecto, o primeiro tempo, é a chamada santificação instantânea. No exato momento em que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a santificação de Cristo, ela é imputada sobre a sua confissão. Nessa sua confissão, a santificação, ela é imputada. Nós chamamos isso de santificação instantânea. Ou seja, irá para o céu aquela pessoa que passou 50 anos servindo ao Senhor na beleza da sua santidade, se esforçando para continuar a ser crente? Sim. E aquela pessoa que aceitou Jesus naquela noite, naquele dia, naquele momento, também vai morar no céu? Sim, porque esses são 2 aspectos da santificação. Nós vamos para o terceiro. O primeiro é que ela é instantânea, ou o primeiro nível, o primeiro tempo, o primeiro aspecto, como alguns querem. Ela é instantânea. O segundo aspecto é que a santificação no Novo Testamento, ela é progressiva. Essa santificação inicial que a gente chama, ela chama santificação posicional. É a posição que o crente, que a pessoa, que a nova criatura, ela assume instantaneamente, não pelos seus esforços, não pelo seu trabalho, não pelo seu passado, não pelas suas obras, mas lhe é imputado como uma ação judicial. E é preciso que a gente entenda isso, que a Bíblia é um livro judicial, como uma ação judicial de Deus, como juiz, sobre aquele que era réu. Era um réu, mas aceitando o sacrifício de Cristo, o réu agora está livre, porque Jesus pagou todos os seus pecados. Neste ato, então, ele se torna absolutamente livre, e a santificação de Deus lhe é imputada sobre sua vida. É a santificação posicional. Um outro detalhe da natureza da santificação é que há uma continuação. Que continuação é essa? Nós chamamos de santificação progressiva. Ora, se a santificação ninguém verá a Deus, e Deus lhe imputa a santificação, lhe posiciona como crente, em função do Espírito Santo de Deus habitar na sua vida, naquele ato instantâneo que você aceitou Jesus como Salvador, não existiria méritos de nossas ações, porque a única coisa que nos acompanha para o céu, a única coisa, são as nossas obras, e as nossas obras, elas serão provadas, conforme está escrito lá em 1 Coríntios. Não vamos falar sobre as obras, vamos falar sobre a santificação. Então Deus permite nos dar a oportunidade da chamada santificação progressiva, ou seja,
diariamente nós lutamos para sermos e continuarmos santos na presença do Senhor. Nós lutamos contra agentes do pecado embutido dentro de cada um de nós. Isso é uma prova bem clara de que o velho homem não está morto, o velho homem está adormecido. Aí eu continuo a dizer que permaneça lá adormecido para sempre, mas ele está aí, ele está aqui, ele está lá. No entanto, a ação da santificação do Espírito Santo sobre nossas almas, sobre nossas vidas, faz com que ele adormeça, ele não apareça. No Novo Testamento, a santificação é uma necessidade. Primeiro, está em função da nova vida em Cristo Jesus, experimentando que seja o novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 3, experimentando que seja o novo nascimento. E aí é muito importante isso, em nome de Jesus. Você que nos ouve por essa live, você que nos acompanha há anos, né? Essas centenas de pessoas que estão conosco, entendam em nome de Jesus. O novo nascimento é imprescindível para ingressar no reino de Deus. Não se ingressa no reino de Deus por aspectos emotivos. Muita gente chora quando ouve um hino, se desmancha quando ouve a palavra, mas quando se faz o convite para verdadeiramente aceitar Jesus como Salvador, muitas vezes ele diz: eu já sou, ou então já aconteceu, não sei o que, e permanece em práticas antigas. Não, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Muitas vezes eu bato muito forte nessa tecla de que sem o novo nascimento ninguém poderá ver ao Senhor, porque sem o novo nascimento não entra no reino de Deus, que é a condição imprescindível. Por outro lado, com o novo nascimento existe um desenvolvimento do Espírito em nós. Vem o fruto do Espírito, vem o dom espiritual, vamos mais além, vem dons ministeriais, vem dons pessoais, em função do novo nascimento. Então essa ação do Espírito Santo em nós, proveniente, aí eu quero deixar claro para você, que a santificação ela tem fruto, não está escrito na Bíblia, nós podemos inferir que a santificação ela tem diversos frutos. Nós podemos nessa manhã salientar inclusive alguns frutos da nossa santificação. Deixa eu ver se eu consigo dar alguns exemplos para você do fruto que não está escrito na Bíblia, né? Estou dizendo a você, estou inferindo esse fruto do Espírito, esse fruto da santificação em nossas almas, em nossas vidas. Vamos dar um exemplo. Retidão. Retidão não é fruto do Espírito. Retidão não é dom. A retidão, ser reto, possuir fidelidade, a fidelidade às coisas de Deus, determinação, coragem, são provenientes, são frutos que a santidade nos traz. Muitas vezes a pessoa diz-se santo, e amém, porque diz que não está cometendo nenhum pecado, mas ele diz assim: mas eu estou sem força de ir à casa do Senhor, eu estou sem isso, sem aquilo outro. Isso são omissões, que sem querer a pessoa estaria pecando, o crente estaria pecando. Então existe vários frutos provenientes da santificação, ou da santidade de Deus, como uma necessidade. A vida cristã, ela é uma carreira. Aliás, gostaria de dizer que o cristianismo é a única forma religiosa do mundo que é baseada, fundamentada em relacionamento. Então, entenda bem isso. Este relacionamento, ele está fundamentado na santificação.
Não há possibilidade de sermos cristãos efetivos, denominacionais ou nominacionais, sem que haja em nós um relacionamento com Jesus. E a Bíblia inteira nos fala dessa extensão de relacionamento, quando ela se estende aos irmãos. Eu sou ministrado sobre isso ontem na Santa Ceia pelo presbítero Anderson, com muita propriedade. E Satanás, ele busca destruir este relacionamento, porque a igreja, ela é relacionamento com Deus, nós podemos falar com a Trindade, com os outros e conosco mesmo. Essa paz que nós possuímos não é apenas a paz com Deus, é a paz com Deus no sentido vertical, a paz com os outros no sentido horizontal e a paz conosco mesmo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação, não vou dizer que ela produz a paz, ou a paz produz a santificação. Como já dissemos, purificação, consagração, santificação, paz, essas coisas andam de mão dadas. Absolutamente de mão dadas. Então, a santificação no Novo Testamento, ela é uma necessidade. Quando ela é aplicada ao crente individualmente, e agora vamos partir para o lado pessoal, cada um de nós, existe uma exortação. As pessoas muitas vezes entendem como exortação uma reclamação, entendem como exortação fulano me exortou, quem é fulano para me exortar, etc. Eu gostaria de lhe explicar aqui não. Exortação é um aviso. Exortação é um aviso. E a Bíblia diz claramente, lá no livro do Provérbios, que se a gente avisa o sábio, ele, ouvindo o aviso, tornar-se-á mais sábio. Avise ao tolo e ele se tornará mais tolo, ele vai jogar aquilo fora. Então a exortação, meus queridos e amados irmãos, é um aviso, não é uma profecia, não é uma reclamação, é um aviso. Existem pessoas que gostam de exortar muito a igreja, e a gente vê naquele aspecto muito mais reclamação e desabafo do que efetivamente um aviso, uma orientação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16, o nosso amado apóstolo Pedro, ele nos exorta constantemente sobre a santificação. Ele está nos avisando, ele está nos orientando, até porque ele, em função daquilo que está escrito, seguir a paz com todos, lá em Hebreus 12, seguir a paz com todos, e a santificação é um aviso, é uma exortação. Tal como Israel, e aí eu costumo dizer que o Deus de Israel é o Deus da igreja, o santo de Israel é o santo da igreja. Então ninguém procure ser brincalhão com as coisas santas, imaginando que a graça lhe deu essa liberdade de você fazer o que você quiser. Cuidado com a graça de Deus. Eu digo que ela é muito mais perigosa do que a lei. A lei pune imediatamente, a graça dá tempo. E esse tempo faz com que a pessoa pense, que Deus não está ligando, que Deus não está punindo, que Deus não está fazendo isso, que Deus não está fazendo aquilo. No entanto, há um limite, e este limite é uma régua que passa para a prestação de conta. Aí é complicado. Então a graça de Deus não nos dá a liberdade, nem a propriedade de abusar desta graça, porque o Deus, entre aspas, rígido, o Deus santo, o Deus puro, o Deus exigente do Antigo Testamento é o mesmo Deus da igreja. Nós não podemos fazer essa separação, porque do jeito que Israel era propriedade particular de Deus, quando Deus diz que Israel era nação santa, a igreja, está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ela é também uma nação santa, uma nação de sacerdotes, santos dedicados ao Senhor, e é o mesmo Deus que traz os dois povos para si. Então, tanto a igreja como Israel é uma propriedade particular de Deus.
E sendo assim, o estilo de vida do crente, o estilo de vida, presta atenção nisso que nós chamamos de estilo de vida. Estilo de vida quer dizer exatamente aquilo que você veste, aquilo que você faz, aquilo que você bebe, por onde você anda, aquilo que você fala, aquilo que você ouve. Isso é um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele reflete a santidade de Deus em você, em mim, em nós. Esse estilo de vida, ele revela o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é revelado através do fruto do Espírito Santo em nossas almas, em nossas vidas. Quando nós renunciamos, e aí é interessante dizer isso para você, muito interessante. Quando nós renunciamos às práticas de comportamento, preste bem atenção, de roubo, de usos e costumes que nós tínhamos lá fora, quando nós renunciamos a isto, nós estamos criando para o mundo uma evidência de que você é diferente, de que você é separado. Nós já vimos claramente que este conceito de separação, muitas vezes, ele é conduzido de maneira errônea, absolutamente errônea. As pessoas não têm a noção do aspecto positivo da santidade. Muitas vezes a igreja, ela é, como é que eu posso dizer, são dois extremos: ou não se fala de maneira nenhuma em santidade, porque metade da igreja vai ficar vazia, vai embora, ou então se exige a santidade e se imputa a santidade do homem, o aspecto do homem sobre a igreja. E aí também é terrível, esses dois extremos, né? Existem igrejas que não podem falar dos aspectos da santidade da palavra de Deus, porque se falar, a metade vai embora, porque não foi doutrinada, ensinada sobre as coisas do Senhor. Aprenderam a ter automotivação, aprenderam que o Espírito de motivação na vida de cada um. Eu quero aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim, que são bens, e esquecem-se totalmente de que a santificação é uma exigência para aqueles que vão morar no céu. Então existem N tipos de pecados, podemos até dizer assim, N tipos de situações dentro de determinadas igrejas que não condiz com a palavra de Deus. Ou seja, pode até ter renunciado ao estilo de vida, mas não tem noção dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Interessante que Deus disse que meu povo erra. Por que meu povo erra? Por que meu povo sofre? Meu povo erra, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, amados, muitas vezes é aplicado à igreja o aspecto negativo da santificação, mas não é aplicado à igreja o aspecto positivo da santificação. Neste caso, eu gostaria de dizer que a santificação é um caminho de duas vias. Ela tanto vai como ela volta. A santificação é agradável a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A santificação ela é por fé, evidentemente. E a santificação é agradável a Deus. Deus tem respostas para os seus santos. E há muita coisa aí, etc. A igreja, ela é santificada pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. A igreja é santificada pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. Em João capítulo 17, versículo 17, quando Jesus está fazendo o lava-pés, né, chamam aquele ato de lava-pés, etc., Pedro queria já tomar o banho, mas o Senhor disse: pela palavra
estais limpos. Oh, meus amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como eu posso estar limpo por aquilo que eu não conheço? O que Jesus está dizendo é que a palavra nos limpa, nos purifica, nos consagra, nos santifica. É isso que Jesus está dizendo. Mas se eu não me atenho à palavra, se eu não me aplico à palavra, se eu não leio a palavra, se eu não retenho a palavra, se eu não vivo a palavra, em hipótese alguma ela está lhe santificando. Então, pelo amor de Deus, você pode ter uma vida de crente de 300 anos, sem conhecer a palavra de Deus, a sua vida não é profícua, é terrível. Eu não sei avaliar as consequências disso, porque fica a cargo do meu Deus, do seu Deus, do nosso Deus. Mas quando o apóstolo Paulo, ele ora para que Jesus abençoe alguém, ele diz: o meu Deus, atente, meu querido, meu amado irmão, que o apóstolo Paulo está se referindo ao Deus dele, não ao Deus daquele a quem quer ser abençoado, porque ele não sabe. O meu Deus, segundo as suas misericórdias, a sua graça, o seu poder. Então, atente que ele não diz o nosso Deus, porque há pessoas que confessam a Deus na sua vida, na sua alma, mas desprezam a leitura da palavra, o ensinamento da palavra, a doutrina da palavra, os costumes trazidos pela palavra. Então, evidentemente, esta palavra não santifica você. E amém por isso, paciência. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 12, está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica até mesmo das obras mortas, ou seja, as obras que a gente fez lá fora. Supõe que como cristão você não tem mais obra morta. As obras mortas, elas morrem. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é uma ação contínua. Há pessoas que se esqueceram desse aspecto do sangue de Jesus, e muitas vezes não pedem perdão pelos seus pecados. Acham que naquele dia não pecou, acham que naquele dia transcorreu tudo de uma maneira tão sublime que não cometeu pecado. No entanto, não é bem assim. Nós pecamos por omissão, por ação. Eu nem agi, nem omiti. Filha, pecado é um agente. O pecado está dentro de nós. Ele reside em nós. Tanto é que, eu esqueci de um aspecto, me perdoe. Eu falei da santificação posicional, instantânea, quando você aceita Jesus. Também lhe falei da santificação progressiva. E agora vou lhe falar da santificação eterna. O que é a santificação eterna? Quando Jesus vier me buscar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Não é mais uma santificação posicional, não existirá mais progressividade na minha santificação. O que vai existir é a santidade perfeita de Deus sobre a igreja arrebatada, a igreja que vai morar no céu. Esta santificação, ela é eterna. Hoje eu diariamente peço perdão pelos meus pecados e tenho a convicção, não somente psicológica,
não somente mental, mas espiritual também, de que eu sou perdoado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Preciso necessariamente confessar os meus pecados diariamente ao nosso Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, está muito claro de que a santificação também é uma ação do Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo nos santifica. É o Espírito Santo que traz essa ação sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Diante disso, a gente fica até se perguntando: por que é que a lição traz o título? A santificação, ela é a conduta ética do Espírito Santo. A minha santificação me traz comprometimento com a ética do Espírito Santo. Pela santificação das nossas almas, das nossas vidas, nós não enganamos ninguém. Nós não temos pensamentos dobres sobre a vida das pessoas. Nós não temos, ou supõe que nós não devemos ter comportamentos inadequados ou pensamentos diferentes das pessoas que nos cercam. Eu vou um pouco mais além. A má conversação, ela corrompe os bons costumes. Os bons costumes é a ética do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. É lamentável realmente como algumas pessoas se unem para falar mal de alguém. Se existe, pastor? Existe. É lamentável quando as pessoas se unem para arquitetar um plano para acabar, para não concordar, para planejar uma dificuldade sobre a vida de alguém. Recentemente eu ouvi um comentário de que esta igreja ela não subsistiria. Achei isso bastante interessante, porque a pessoa que comentou isso está comentando. Graças a Deus, quem ouve está a dizer: a igreja não é sua nem é do pastor Pinheiro, a igreja ela é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda disse mais: você vai ter o mérito e a honra e a glória de chegar diante de Deus e dizer: eu não fechei cabaré, eu não fechei nenhum bar, eu não fechei nenhuma casa de prostituição pela ministração da tua palavra, mas eu tenho a honra, a glória e o louvor de dizer que contribuí para que a sua igreja fosse fechada. Você poderá dizer nesse momento: misericórdia. Mas é a má conversação, é o ouvido e o coração dado às más conversações. Isso foge da ética do Espírito. Eu costumo dizer que igreja, ela é igreja. Para mim, pouco importa os seus costumes, a sua maneira de etc. Existem realmente alguns desmandos que a gente vê que não tem nada a ver com aquilo que é o padrão da igreja, da palavra de Deus. Mas igreja é igreja.
Então deixa, se está servindo ao Senhor, amém. Se não está servindo ao Senhor, amém também. Vamos ser pelo menos sábios segundo o conselho de um homem do mundo. Quem é este homem do mundo? Ele disse, olha, não toque neles, porque se não for de Deus, se acaba. E se for de Deus, que Deus não encontre vocês pelejando contra Ele. Então, queridos e amados irmãos, muito cuidado com as chamadas conversações dentro da sua casa, em reunião com alguns irmãos, ou em reunião com algumas pessoas que não são irmãos. As más conversações, ela corrompe, ela agride, ela destrói a ética do Espírito Santo. Enquanto o Espírito na sua vida luta para lhe santificar, você está dando ouvidos, e através disso toma atitudes das quais só o tempo fará você se arrepender delas. Por que eu digo isso? Porque lá na igreja, aonde o Senhor Jesus faz uma admoestação, uma exortação, Ele diz para aquele cristão que está em pé, lembra-te de onde caíste. Mas eu não estou em pé, eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui ministrando. Mas a consciência foi tão corrompida, a consciência foi tão estragada, foi tão cauterizada, que nem noção do seu pecado ele possui mais. Não possui mais. É santo, estou fazendo a obra do Senhor, estou fazendo a obra de Deus. A morada no céu, ela é diretamente proporcional às tuas obras, e não ao poder de Deus sobre tua vida. Obter vitórias, obter coisas, possessões em nome de Jesus, ou no nome de Jesus, não é difícil, porque há poder no nome de Jesus. No entanto, quando as pessoas chegam e dizem, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz maravilhas, ou seja, eu tive poder no teu nome para fazer coisas boas. Eu não estou apresentando nenhuma coisa ruim, não. Eu estou apresentando coisas boas. Mas Jesus diz, apartai-vos de mim. E completando a frase, ele diz, pelas suas obras os conhecereis. A dinâmica cristã, isso é interessante. A mecânica ou a dinâmica, eu vou falar da dinâmica, tem a mecânica cristã, vou falar da dinâmica. A dinâmica cristã, na produção da santidade, ela produz humildade diante de Deus. E como eu lhe falei, a santidade é um caminho de duas mãos. Santidade tem retorno. Não precisa você andar atrás de bênçãos. A bênção, ela é prometida. Ande atrás de ser santo, se esforce pela santidade. O apóstolo Paulo diz assim: por que você está frequentando a academia? Por que você está cultuando o corpo? Por que você está melhorando o corpo? O exercício físico para nada aproveita. Exercita-te na piedade, exercita-te na caridade, exercita-te na santificação, porque ela tem proveito sobre vossas almas, sobre vossas vidas.
Existe um detalhe na má conversação que eu quero lhe dizer o seguinte. Pastor não é super-homem. Pastor. Chamado por Deus. Porque tem homem que se acha que é pastor porque dirige uma igreja. Tem nada a ver. O homem de Deus, chamado por Deus, Deus fala com ele. Não existe na igreja nenhum grupinho da qual o Senhor já não tem revelado. E as más conversações, Ele já as conhece antes mesmo que cheguem aos seus ouvidos. E não pode agir, não pode tomar ênfase. Por quê? Porque o Senhor não o permite. Por quê? Porque a obra é sua, não é minha. A obra é sua em rejeitar ou aceitar. Quando você rejeita seu processo de santificação do Espírito Santo, a ética do Espírito Santo em você está sendo melhorada. Quando você aceita, a ética do Espírito Santo recua. A obra de aceitar ou de não aceitar, ela é pessoal. O pastor não tem nada a ver com isso. O pastor simplesmente vai gozar da consequência. Eu aceitei e vou-me embora porque esse pastor não presta, porque esse pastor é isso, porque o pastor é aquilo. Ele sofre as consequências. Eu aceitei a ética do Espírito Santo, permaneço na casa do Senhor, permaneço servindo ao Senhor, permaneço temendo ao meu pastor, amém? Por isso, o pastor também se regozija com isso. E aí tem um detalhe muito forte no livro de Hebreus. Cuidado a maneira que você serve ao Senhor, para que o teu pastor não sofra e não lhe apresente chorando diante de Deus, porque isso para você não tem proveito. A ética do Espírito Santo, ela conduz a uma comunidade, a uma família, a ética do Espírito Santo. Eis a razão pela qual a santidade está diretamente ligada à ética do Espírito Santo. Enfim, o que é ética? A ética é a parte da teologia que estuda o padrão de conduta, conforme a vontade de Deus. Olhe só. Porque existe ética em todo lugar. Existe ética entre os homens, ética entre as profissões. Existe ética em todo lugar e ética de todas as formas. Agora, o que é ética teológica? O que é ética cristã? É um padrão de conduta conforme a palavra de Deus. Simples assim. Eu estou agindo conforme a palavra de Deus? Não. Então não tenha dúvida, o processo de santificação do Espírito Santo está fora. Por melhor que seja a sua atitude, ainda tem um detalhe nas más conversações. As más conversações satisfazem o ego. As más conversações, elas trazem para o meu eu, minha satisfação pessoal. É aquilo que eu quero ouvir, e não necessariamente aquilo que eu devo ouvir. O que eu devo ouvir vem pela ética do Espírito Santo. O que eu quero ouvir vem pelas más conversações. E muitas vezes eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida, como eu acho que tenho, para me dar o discernimento necessário para fazer a separação entre essas coisas. Me contamino. Então, quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que a má conversação, ela corrompe os bons costumes, ela está falando de santificação. Um cano que você tenha na sua casa, por exemplo, que está passando água direto por aquele cano para um determinado chuveiro. No dia que o ferrugem pegar aquele cano, a ação do ferrugem é progressiva. Ela pegou o cano, mas se você colocar óleo lubrificante, está percebendo? Está percebendo?
as comparações, o cano é você, a água é a palavra de Deus, né? O chuveiro são aquelas pessoas debaixo do chuveiro que recebem aquilo que provém de você. Mas quando o ferrugem pega o cano, que não está lubrificado pelo óleo, né? Ele vai paulatinamente, não é uma ação instantânea, é uma ação paulatina, até finalmente romper o cano. Quando rompe o cano, literalmente ele não serve mais, tem que ser substituído, tem que ser retirado, tem que sair do local onde estava, obrigatoriamente. Se não é você o homem, é Deus quem faz. O cano não serve mais, foi corrompido. É isso que a palavra de Deus diz quando corrompe os bons costumes. Então muita gente se espanta com determinadas ausências, com determinadas atitudes. Eu não me espanto. O cano já está corrompido, deixou de ser lubrificado pelo Espírito Santo, tem que ser retirado. Para onde vai, pouco importa. Mas dali por diante, só Jesus, só Deus na vida daquele cristão. É exatamente a ética cristã que ela tem um comprometimento com o Espírito Santo de Deus. Se os padrões da tua ética não tivessem comprometimento, ela não vem de Deus, por melhor que seja. Você acha que não mentir, não se prostituir, não adulterar, não corromper o seu próprio corpo, você acha que isso é uma luta constante na sua vida para você exercer? Isso é uma obrigação, meu irmão. Os padrões de moralidade da palavra de Deus não salvam ninguém, mas os padrões de moralidade da palavra de Deus exercem os bons costumes. E lá no livro de Hebreus diz que nos costumes nós somos exercitados. Oh glória! Glória! Há um padrão de costumes, há um padrão de vida. Me desculpe, há um padrão de roupa. Me desculpe, há um padrão de alimentação. Me desculpe, há um padrão de lugar que você frequenta. Me desculpe, há um padrão naquilo que você bebe. Me desculpe, há um padrão naquilo que você ouve. Há um padrão naquilo que você fala. Há um padrão naquilo que você vê. Isto é ética cristã. Este padrão da ética cristã, que é uma conduta conforme, ou seja, exatamente à luz da palavra de Deus, este padrão de conduta, ele é beneficiado pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que faz a diferença. As pessoas às vezes estão levando isso para o extremo, não falam com ninguém que não seja da sua denominação. Isso não é santificação. Isso não é santificação. Isso não é uma separação conforme a luz da palavra de Deus. E por aí vai. Concluindo, nós podemos dizer que não vamos confundir santificação com regras de religiões que são dadas pelos homens, né? A santificação, na verdade, é uma marca que nós possuímos. Essa marca ela é tão profunda na nossa alma que determinadas coisas não precisa me dizer que é pecado.
Determinados ajuntamentos não precisa me dizer que entristece o Espírito Santo de Deus. A gente acha que não entristeceis o Espírito Santo de Deus, os quais está selados para a promessa, conforme o livro de Efésios. A gente até imagina que se eu adulterar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, os teus pensamentos, os meus pensamentos entristecem o Espírito Santo. Até isso. Porque as minhas emoções, os meus sentimentos, eu preciso urgentemente, é uma necessidade da minha alma, eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. É uma necessidade da minha alma. Por quê? Porque os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu querer foram afetados pelo pecado. E todas as ações que fazem com que o meu ego se sinta satisfeito não provém do Espírito Santo de Deus, porque na lição anterior nós vimos que o fruto do Espírito Santo de Deus em nossas almas significa o eu crucificado. Sem que esse eu esteja crucificado, não existe fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso agir para eu ter uma satisfação pessoal. Não espero que Deus tome uma atitude na minha alma, na minha vida. Ele toma uma atitude. Determinado pensador teológico, ele diz: fique na porta, durma na porta, observe a porta, mas de maneira nenhuma empurre a porta. Porque a porta é o Senhor. Você toma a sua atitude. E até alguns incautos dizem que a porta estava escorada, entreaberta, eu apenas empurrei para entrar. Não é isso que fala a palavra de Deus. Não é isso que fala a palavra de Deus. Quero agradecer a colaboração dos meus amados irmãos, né? Eu, na verdade, estava com muitas saudades de vocês, de estar com vocês, de estar ministrando a palavra de Deus. Vocês observam que nós não temos, como é que eu posso dizer, nenhuma atitude de massagear seu ego. A nossa atitude é ministrar diretamente a palavra de Deus. Poderia me estender um pouco mais, se você permite, nesses 15 minutos, a leitura do aspecto da santificação para nós. Ela está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23. Mas eu vou fazer o seguinte: essa leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23, eu vou levá-la para o nosso culto de instrução, na próxima quarta-feira, às 19 horas, daqui da igreja, né? Porque nós temos irmãos que estão vindo à casa do Senhor, então está recebendo pessoalmente a ministração da palavra de Deus, quando você está aí online conosco, também recebendo a ministração da palavra de Deus. Mas já fique atento em nome de Jesus, né? Na próxima quarta-feira, dia 10, se não me falha a memória, né? Parece que é isso. Na próxima quarta-feira, dia 10, às 19 horas, estaremos aqui na casa do Senhor, ministrando a palavra de Deus, no nosso culto de instrução, naquilo que está escrito, formatando o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23, trazendo explicações sobre esse texto bíblico e de como ele diretamente me envolve e diretamente lhe envolve também. A paz do Senhor para os meus queridos, meus amados irmãos, a paz do Senhor para o pessoal de Carreiras,
Recife, Caém, Caldeirão Grande, Ponto Novo, Saúde. Quando eu falo Recife, são várias cidades de Recife. São Paulo, que está conosco. A paz do Senhor para os irmãos, em nome de Jesus. E se você ainda não segue o canal ADEB Oficial, faça isso, estimule outras pessoas a ser participante deste canal, a também ser edificado. Se você está sendo edificado, ajude outras pessoas a serem edificados, promova, propague em nome de Jesus, para que cheguemos pelo menos a 1000 seguidores da palavra de Deus, né? A 1000 seguidores de ouvir atentamente a ministração da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Deus continue nos abençoando mais e mais. Temos o culto à noite. Para quem não vai poder vir à igreja, também estaremos no culto à noite, com a direção do presbítero Anderson, presbítero Jataniel. Eu estarei aqui também, mas não estarei ministrando, eles estarão ministrando, e eles estarão ministrando a palavra de Deus, o nosso culto absolutamente normal. E você que não pode vir à igreja, mas poderá cultuar também através da ADEB Oficial. Paz do Senhor, meus amados, que Deus continue nos abençoando mais e mais em Cristo Jesus. Amém.